Graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos iniciar a nossa leitura do dia 74º dia de 100, 64 de 100, para a glória de Deus. Amém? 64 de 100. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, nos dá graça, nos dá força a fazer esta leitura, Pai. Em nome do Senhor Jesus, não deixa que nada venha roubar a nossa atenção. Em nome de Jesus, no momento da sua leitura. Espírito Santo, fala ao nosso coração no momento da sua leitura, meu Pai. No momento da nossa leitura. Em nome do Senhor Jesus. Amém. O autor da Bíblia é Deus, seu real intérprete, o Espírito Santo. E o tema central de toda a Bíblia é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia foi escrita por 40 autores de lugares diferentes, de tempos diferentes, mas 40 autores inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E a origem da Bíblia não está no homem, mas está em Deus, pois a palavra é infalível, inerrante. A palavra é infalível, inerrante à palavra de Deus. Amém? E toda a Bíblia instrui e corrige. Amém? Toda a Bíblia, ela instrui e corrige e nos ensina. Porque a palavra de Deus, Timóteo 3,16 vai dizer que toda palavra divinamente inspirada é proveitosa, né? Para redarguir, para exortar. Então, toda a Bíblia, ela instrui e ensina. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Salmos 107. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom. A sua benignidade é para sempre. Digam os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo. São exatamente, hoje é dia 4 de abril, amém? 4 de 2022. São exatamente 3h25 da manhã. Os que congregou das terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários. Não acharam cidade que habitassem, famintos e sedentos, a sua alma nela desfalecia. Clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. E os levou por caminho direito, para irem à cidade que deviam habitar. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas, para com os filhos dos homens. Pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta, tal como a que se assenta nas trevas e sombra da morte, presa em aflição e em ferro, como se rebelaram contra as palavras de Deus, desprezaram o conselho do Altíssimo. Eis que lhe abateu o coração com trabalho, tropeçaram e não houve quem o ajudasse. Então clamaram ao Senhor na angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Tirou-os das trevas e sombra da morte, e quebrou as suas prisões. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Os loucos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa da sua iniquidade, são afligidos. A sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até as portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. E ofereçam sacrifícios de louvor, e relatem as suas obras com regozijo. Os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas
no profundo, pois ele manda e se levanta ao vento tempestuoso, que eleva as suas ondas. Sobem aos céus, descem ao abismo, e a sua alma se derrete em angústias. Andam e cambaleiam como ébrios, e esvai-se-lhe toda a sua sabedoria. Então clamam ao Senhor na sua tribulação, e ele o livra das suas angústias. Faz cessar a tormenta, e acalmam-se as ondas. Faz cessar a tormenta. Então se alegram com a bonança, e ele assim os leva ao porto desejado. Louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltam-no na congregação do povo, glorificam-no na assembleia dos anciãos. Ele converte rios em desertos, nascentes em terra sedenta e terra frutífera em terreno salgado, pela maldade dos que nela habitam. Converte o deserto em lagos e a terra seca em nascentes. E faz habitar ali os famintos, que edificam cidade para sua residência, e semeiam campos e plantam vinhas que produzem fruto abundante. E ele os abençoa, de modo que multiplicam muito, e o seu gado não diminui. Mas outra vez decrescem e são abatidos pela opressão, aflição e tristeza. Derrama o desprezo sobre o príncipes e o faz andar desgarrados pelo deserto, onde não há caminho. Mas ele levanta da opressão o necessitado para um alto retiro e multiplica as famílias como rebanhos. Os retos veem isto e alegrem-se, mas todos os iníquos fecham a boca. Quem é sábio, observe estas coisas e considera atentamente a benignidade do Senhor. Salmos 108. Preparado está o meu coração. Ó Deus, cantarei e salmodiarei com toda a minha alma. Despertai saltério e harpa, eu despertarei ao romper da alva. Louvar-te-ei entre os povos, Senhor, e a ti cantarei salmos entre as nações, porque a tua benignidade se eleva acima dos céus, e a tua verdade ultrapassa as mais altas nuvens. Exalta-te sobre os céus, ó Deus, e a tua glória sobre toda a terra, para que sejam livres os teus amados. Salva-nos com a tua destra e ouve-nos. Deus falou no seu santuário, eu me regozijarei, repartirei a Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Galaade, meu é Manassés, Efraim, e a força da minha cabeça, Judá, o meu legislador. Moabe, a minha bacia de lavar, sobre Edom. Lançarei o meu sapato sobre a Filístia, jubilarei. Quem me levará à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Porventura não será tu, ó Deus, que nos rejeitaste? E não sairá o Deus com os nossos exércitos? Dá-nos auxílio para sairmos da angústia, porque vão é o socorro da parte do homem. Que lindo isso! Olha o que o salmista fala. Meu Deus, eu vou repetir. Dá-nos auxílio para sairmos da angústia, porque vão é o socorro da parte do homem. Em Deus faremos proezas, pois ele calcará aos pés os nossos inimigos. Dá-nos auxílio, Senhor. Com todo respeito, mas repita comigo: dá-nos auxílio, Senhor, para sairmos da angústia, porque vão ao socorro do homem. Salmo 109, vem comigo na palavra. Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois a boca do ímpio e a boca fraudulenta estão abertas contra mim. Têm falado contra mim com uma língua mentirosa. Eles me cercaram com palavras odiosas e pelejaram contra mim sem causa. Em paga do meu amor são meus adversários, mas eu faço oração. Deram-me mal pelo bem e ódio pelo meu amor. Põe acima do meu inimigo um ímpio, e Satanás esteja à sua direita.
Quando for julgado, saia condenado, e em pecado se lhe torne a sua oração. Sejam poucos seus dias, e outro tome o seu ofício. Sejam órfãos seus filhos, e viúva sua mulher. Sejam errante e mendigo os seus filhos, e busquem o seu pão, longe sua habitação assolada. Lance o credor mão de tudo quanto tenha, e despojem-no o estranho do seu trabalho. Não haja ninguém que se compadeça dele, nem haja quem favoreça os seus órfãos. Desapareça a sua posteridade, e o seu nome seja apagado na seguinte geração. Esteja na memória do Senhor a iniquidade de seus pais, e não se apague o pecado de sua mãe. Antes estejam sempre perante o Senhor, para que faça desaparecer a memória da terra, porquanto se não lembrou de usar de misericórdia, antes perseguiu o varão aflito e o necessitado, como também o quebrantado de coração para o matar, visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha, e pois que não desejou a bênção, ela se afaste dele, assim como se vestiu de maldição, tal como de uma veste, assim penetre ela nas suas entranhas, como água em seus ossos, como azeite. Seja para ele como a veste que o cobre, como o cinto que o cinja sempre. Seja este da parte do Senhor o galardão dos meus contrários e dos que falam mal da minha alma. Mas tu, ó Jeová, Senhor, sê comigo por amor do teu nome, porque a tua misericórdia é boa e livra-me. Porque estou aflito e necessitado, e dentro de mim está aflito o meu coração. Eis que me vou como a sombra que declina, sou sacudido como gafanhoto. De jejuar estão enfraquecidos os meus joelhos, e a minha carne emagrece, e ainda lhe sirvo de opróbrio. Quando me contemplam, movem a cabeça. Ajuda-me, Senhor, Deus meu. Salva-me segundo a tua misericórdia, para que saibam que nisto está a tua mão, e que tu, Senhor, fizestes. Amaldiçoem eles, mas abençoa tu. Levantem-se, mas fiquem confundidos, e alegre-se o teu servo. Vistam-se os meus adversários de vergonha, e cubra-o na sua própria confusão como uma capa. Louvarei grandemente ao Senhor com a minha boca, louvá-lo-ei entre a multidão, pois se porá à direita do pobre para o livrar dos que condenam a sua alma. Salmos 110. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza, desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder, com santos ornamentos, como vindo do próprio seio da alva. Será o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita ferirá o reino no dia da tua ira. Julgará entre as nações, enche-las, e de cadáveres ferirá os cabeças de grandes terras. Pelo caminho descedentar-se-á no ribeiro, e prossigará de cabeça erguida. Então, o Salmo 110 termina assim, ó. Pelo caminho descedentar-te-á no ribeiro, e prossigará de cabeça erguida. Que é uma profecia a respeito do Messias, né? Jurou o Senhor, não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Jesus é de uma ordem superior à de Abraão, de Melquisedeque. Ele é nosso sumo sacerdote. Salmos 111. Louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o coração, na assembleia dos justos e na congregação.
Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas tomam prazer. Glória e majestade há em sua obra, e a sua justiça permanece para sempre. Fez lembrada as suas maravilhas, e piedoso e misericordioso é o Senhor. Deu mantimento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre do seu conserto. Mostrou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras das suas mãos são verdade e juízo, fiéis todos os seus mandamentos. Permanecem firmes para todo o sempre. São feitos em verdade e retidão. Redenção enviou ao seu povo. Ordenou o seu conserto para sempre. Santo e tremendo é o seu nome. Redenção enviou o seu povo. Nós lembramos da cruz. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Salmos 112. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra. A geração do justo será abençoada. Senhor, abençoa a nossa geração, em nome de Jesus. A geração do justo será abençoada, eu creio. Fazenda e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas, ele é piedoso e misericordioso e justo. Bem irá o homem que se compadece e empresta. Disporá as suas coisas com juízo. Na verdade, nunca será abalado o justo. O justo ficará em memória eterna. Não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração bem firmado não temerá, até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. É liberal, dá aos necessitados a sua justiça, permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória. O ímpio verá isto e se enraivecerá, rangerá os dentes e se consumirá. O desejo dos ímpios perecerá. Salmo 113. Louvai ao Senhor. Louvai, servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Desde o nascimento do sol até ao ocaso. Seja louvado o nome do Senhor. Exaltado será o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno, e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família, e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Quem é como nosso Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra. Forte, né? 114, Salmo. Quando Israel saiu do Egito, e a casa de Jacó de um povo bárbaro, Judá ficou sendo o seu santuário, e Israel o seu domínio. O mar viu isto e fugiu, o Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como carneiros, e os outeiros como cordeiros. Que tiveste, ó mar, que fugiste, e tu, ó Jordão, que tornaste atrás? E vós, montes, que saltaste como carneiro, e vós, outeiros, como cordeiros, treme terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu o rochedo em lago de água, e um seixo em manancial. Glória a Deus. Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas a teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos dele são prata e ouro,
obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, tem som algum, nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhante a eles os que o fazem e todos os que neles confiam. Confiai, ó Israel, no Senhor. Ele é teu auxílio e teu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é o teu auxílio e teu escudo. Vós, os que temei ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é vosso auxílio e vosso escudo. O Senhor que se lembrou de nós abençoará. Abençoará a casa de Israel. Abençoará a casa de Arão. Abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais a vós e vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio, mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Salmo 116. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei, enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: o Senhor livra a minha alma. Piedoso é o Senhor, justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples. Estava abatido, mas ele me livrou. Volta a minha alma a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação? Invocarei o nome do Senhor? Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. O Senhor deverás, sou teu servo, filho da tua serva. Soltaste as minhas ataduras, oferecer-te-ei sacrifício de louvor, invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, Jerusalém. Louvai ao Senhor. Salmos 117. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Salmos 118. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Diga agora, Israel, que a sua benignidade é para sempre. Diga agora a casa de Arão, que a sua benignidade é para sempre. Digam agora os que temem ao Senhor, que a sua benignidade é para sempre. Invocarei o Senhor na angústia. O Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. O Senhor está comigo, não temerei. O que me pode fazer o homem? O Senhor está comigo, entre aqueles que me ajudam. Pelo que verei cumprido o meu desejo. Verei cumprido o meu desejo sobre os que me aborrecem. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Todas as nações me cercaram, mas no nome do Senhor as despedacei. Cercaram-me e tornaram a cercar-me, mas no nome do Senhor eu o despedacei. Cercaram-me como abelhas, mas
apagaram-se como fogo de espinhos, pois o nome do Senhor as despedacei. Com força me impelistes para me fazer cair, mas o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força, o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se exalta, a destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. O Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. Abre-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Louvar-te-ei, porque me escutaste e me salvaste. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça de esquina. Foi o Senhor que fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Salva, Senhor, nós te pedimos. O Senhor nós te pedimos, prospera. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendiremos desde a casa do Senhor. Deus é o Senhor que nos concedeu a luz. Atai a vítima da festa com cordas e levai até aos ângulos do altar. Tu és o meu Deus, e eu te louvarei. Tu és o meu Deus, e eu te exaltarei. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Amém? No Antigo Testamento nós terminamos a leitura 64 de 100. Isso, né? E amanhã, se Deus permitir, Salmo 119 é um pouquinho extenso, né? Bênção. Agora nós vamos para Gálatas. Do capítulo 1 ao capítulo 4. Aí acho que a gente já termina Gálatas também, né? Carta que o apóstolo Paulo escreveu. Vamos lá. Bora. A carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. A epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas. Prefácio e saudação. Capítulo 1. Gálatas. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual glória para todo sempre. Amém. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam. Há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema.
Porque persuado eu agora a homens, ou a Deus, ou procura agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, então Paulo provavelmente ficou 3 anos na Arábia. Fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico, e não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer, aquele que já nos perseguia, anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Capítulo 2. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém, com Barnabé. Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também comigo Tito, e subi por uma revelação, e lhe expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, e isso por causa dos falsos irmãos, que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quando aqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem, e esses, digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com a eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, conhecendo Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos a destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos ao gentio, e eles a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com gentios, mas depois que chegaram-se, foi retirando, e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos, se tu sendo judeu, vive como os gentios e não como os judeus, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios.
sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Está aqui, ó. Não somos justificados pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma, porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor, porque eu pela lei estou morto, para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. Se a justiça provém da lei, Gálatas 3. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade e vos perante os olhos de quem Jesus Cristo foi representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Meu Deus, Gálatas começaram no Espírito, mas terminam na carne. Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto, Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. E para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como homem falo: se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz "e as posteridades", como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei, que veio 430 anos depois. Mas digo isso, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois não o invalida de forma a abolir a promessa, porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não o é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus?
De nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio, né? Significa pedagogo. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Porque todos, quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Capítulo 4. O Evangelho isenta-nos da lei. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E por que sois filhos? Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não é mais servo, mas filho, e se é filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conheceis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos, fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós, nenhum mal me fizestes. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em fraqueza da carne, e não rejeitaste nem desprezastes isto, que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancareis os olhos e mordarias. Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Ele tem zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos para que vos tenha zelo por eles? É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós, ou seja, gerado em vós. Meus filhinhos, por quem de novo sinto, olha o que Paulo fala, eu sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, não ouves vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que entende por alegoria, porque esses são os 2 concertos, um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão,
que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual a mãe de todos nós, porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dá luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que o era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Mas que diz: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que o era segundo o Espírito, assim é também agora. Amém? Concluímos a leitura. Nós lemos Salmos do 107 ao 118 e do Gálatas do capítulo 1 ao capítulo 4. Graças a Deus, vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, eu te agradeço, obrigado por este momento, por esta oportunidade, o qual só foi possível pela tua graça, só foi possível pelo teu auxílio, porque vão é o socorro do homem. Mas eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus.